E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Depois, se alguém quiser saber mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, acho que de mim não tem nada de interessante, não. O negócio é a gente ir para a palavra, que é bênção, que é o que edifica a nossa vida. Vamos orar então, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero Te louvar e Te agradecer por esse tempo de comunhão. Quero Te agradecer pela vida de cada um desses homens valentes, guerreiros, que o Senhor reuniu. Muito obrigado, meu Pai. Nós necessitamos da Tua palavra, carecemos do pão de cada dia, esse alimento vivo para o nosso espírito, para a nossa alma. Eu peço que o Senhor me use segundo a Tua vontade, que o Senhor nos dê a graça de estarmos protegidos contra as ações do maligno, que o Senhor nos dê a graça de estarmos vigilantes, que o Senhor nos dê a graça de estarmos de pé e de assim estarmos até que o Senhor venha. Pai querido, muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito venha trazer vida em qualquer ambiente do nosso interior que precisa ser cheio da vida do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Eu estava conversando com o Cláudio, falando para ele, Cláudio, eu estou abismado com relação à quantidade de divórcios aqui em Portugal. É muito divórcio. No meio dos crentes, no meio dos não crentes, tá demais. E aí, como é que tá? Ele falou, pastor, aqui nos Estados Unidos está a mesma coisa. Eu acho que é geral. No Brasil, não sei se está diferente. Está diferente, Milton, aí no Brasil? Tem pouco divórcio? Tá nada, tá feio, tem bastante também, tá feio também. Tá feio. Mas vamos lá em Provérbios capítulo 5, que o Senhor nos dê uma vacina preventiva para que esse mal não nos atinja e não atrapalhe a nossa casa. Provérbios 5, todos abriram? Me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Provérbios 5, a partir do verso 1, diz assim. É longo o texto, tá? Mas é importante a gente ler. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Por quê? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo, como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante em seus caminhos e não sabe. 7. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des ao trem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as suas fontes.
e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Aí continua esse assunto no capítulo 6, verso 20. Vê lá, verso 20 em diante. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não te deixes a instrução de tua mãe. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para que te guardem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Verso 2 do 7 em diante. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os nos dedos, escreve-os na tábua do teu coração, dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Verso 9. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite e nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração, e apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro e buscar-te-ei e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor
até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um sactel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue, como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Amém, irmãos? Como diz o pastor Joel, não tem amém, né? Depois de uma palavra dessa. Ai, ai, irmãos, isso é um assunto sério. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, não é? O nosso adversário, Satanás, que anda ao nosso derredor, ele é astuto. Ele é astuto e ele sabe como derrubar um homem. Ele já derrubou muitos homens que, à vista de nós, homens, eram inderrubáveis, né? Digamos assim, inderrubáveis. Homens que você olhava e falava: nossa, esse homem respira fé, exala fé, é um homem de fé, esse jamais. E aí o camarada cai. Aqui diz que esse tipo de mulher já matou a muitos, que o caminho dela, quem segue, é caminho certo, imediato, para a sepultura. E derruba. Derruba. Não importa se é pastor, se é profeta, se é evangelista, se canta no coral, se não tem função nenhuma na igreja, se é crente piedoso, quem quer que seja, o diabo usa dessa ferramenta chamada mulher, que é uma bênção. Quando se tem, como acredito que a maioria de nós aqui tenhamos, como esposa, como única mulher, como aquela que o Senhor definiu de acordo com a sua vontade para nós e que foi selado no altar, através de votos diante dos homens e de Deus, é bênção. Mas tem mulher que não é essa que eu descrevi agora, que o diabo usa para exterminar, para derrubar, para matar, e enquanto a gente estiver nessa carne, e enquanto ele estiver solto, ele vai fazer isso. Bom, do capítulo 5, falando sobre esse assunto, a palavra de Deus, até o 7, tem só um trecho no 6 que fala da preguiça e traz uma outra abordagem, mas do 5 ao 7, o tema principal é esse. Eu anotei as características, irmãos. Eu anotei quais são as características das palavras da sedução. Aqui a gente vê duas palavras. As palavras da sedução e as palavras da sabedoria de Deus. E a gente vê um só caminho. Duas palavras, dois destinos e um só caminho. E das palavras da sedução, eu fiz questão de anotar e contar, do capítulo 5 ao 7, tem 12 palavras da sedução. 12 palavras que são características das palavras de sedução que o Satanás usa contra a nossa vida. Algumas delas já pode ter usado contra você, pode ter usado contra mim, outras pode ser que ele esteja aguardando para usar em algum outro tempo. O que importa é que a gente esteja revestido, alerta, e que a gente esteja com as palavras da sabedoria do nosso Deus para combater esse mal em nome de Jesus. Mas são 12 palavras. Começando aqui, eu anotei e eu vou falar para vocês. Primeira característica,
diz que essas palavras destilam favos de mel. Olha só, são palavras docinhas. Vem para o nosso ouvido. Palavras docinhas, elas destilam favos de mel. Está no verso 3 do capítulo 5. São mais suaves do que o azeite. Olha, parecem ser puras, boas. Lisonjeia, né? Elogia. Elogio é coisa boa, irmão? É coisa boa, não é? Quem é que não gosta de um elogio? Mas depende de onde ele vem, de qual é a origem, de quem ele vem, não é? Mas diz que é uma característica dessas palavras de sedução é esse, é o elogio. E por mais de uma vez, a palavra de Deus menciona isso. Ela lisonjeia. Olha o seu cabelo como está lindo. Nossa, você ficou tão charmoso. Olha, não precisa pintar não, assim tá lindo. Lisonjeia, é a terceira característica. O que mais? Convida para embriaguez. Ela convida para embriaguez, né? Então, que é ali que você e eu venhamos a beber e se embriagar de uma maneira que não convém. Porque a palavra de Deus fala de uma embriaguez lícita àquele que busca o Senhor, que é a embriaguez do Espírito Santo, não é, meus irmãos? A palavra de Deus diz para nós não nos embriagarmos com vinho, para nós nos enchermos do Espírito. Essa é a única embriaguez lícita. Há problema e a Bíblia condena a bebida alcoólica? A gente tem mais pastor aqui no grupo. A Bíblia não condena. A Bíblia fala de muitos crentes que bebiam vinho, mas a Bíblia condena a embriaguez. A embriaguez é pecado. Só que eu não sei se alguém tem essa experiência, teve essa experiência. Eu, antes de Jesus, eu tive problema com a bebida alcoólica. Eu tive uma adolescência muito atribulada e eu tive problema com a bebida alcoólica. Então eu sei que se eu beber bebida alcoólica, ainda que eu não me embriague num primeiro momento, vai ser uma brecha aberta para que isso possa acontecer. E uma vez que isso acontece, irmãos, adeus freios morais, adeus aquela consciência firme no Espírito Santo que a gente tem, o pecado vem e vem forte. Então, esse tipo de mulher convida para embriaguez, usa isso como palavra de sedução, para atrair para o laço que está formado. Convida ao amor, no verso 18 do capítulo 7, convida ao amor. Né? Nós lemos lá a palavra de Deus dizendo, olha, eu vi um jovem, esse jovem recebeu convite. E é interessante que esse convite, parece que é até de uma irmã, parece que é até de uma pessoa piedosa, porque ela diz, olha, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, buscar-te-ei e te achei. Olha, eu ofereci sacrifícios, eu paguei os meus votos e eu saí ao teu encontro. Foi de Deus, eu orei, eu busquei e te achei. Está falando aqui de uma pessoa, características de uma pessoa, entre aspas, piedosa. Aí entra no assunto que queria. Já cobri a minha coxa, minha cama, de linho fino do Egito, já perfumei, minha casa está preparada, meu marido viajou, levou um sactel de dinheiro, vai demorar, vem aqui comigo. Aí faz o convite. Planeja em segredo. A palavra de sedução, ela mostra todo um planejamento em segredo, ninguém vai saber. É só eu e você, ninguém vai saber. Não, para de bobagem. Ninguém vai saber. Olha, tá só, gente, meu marido saiu, não tem como, tem câmera, não tem nada. Planeja em segredo. Outra característica das palavras de sedução. A Bíblia diz, vem da mulher
adúltera, a mulher que adultera. A gente tem, aqui em Portugal ainda não ouvi isso, mas no Brasil é muito comum a gasolina adulterada, né? Vai num posto abastecer e põe gasolina, paga, pensando que é a gasolina mesmo. Quando vai ver, começa a trazer um problema no motor, o percurso já não consegue caminhar aquele percurso com o carro, porque deu problema no motor, era gasolina adulterada, mas a princípio parecia gasolina, até pagou como se fosse gasolina. Então essa mulher é uma mulher que muitas vezes vai aparentar-se como uma pessoa que não é ofensiva, que é inofensiva, que é às vezes até com essas características que a gente viu no verso 7. Alguém que faz voto, alguém que dá oferta, alguém que tem características de uma pessoa piedosa. E aí, quando vai ver, é conteúdo adulterado. Parece, mas não é. Então, mulher adúltera, a Bíblia diz que essas palavras de sedução vêm de uma mulher vil, uma pessoa sem honra, e vem da mulher alheia, a mulher que já pertence a outro, mulher de outro, né? Outras características, a palavra de Deus diz que conduzem ao inferno, está lá no verso 5, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Então, se essa mulher vai para o inferno e ela está enlaçada com outro que ela conseguiu arrebanhar, vai junto com ela, conduzem ao inferno, diz que o fim é amargo, amargoso como o absinto, e agudo como a espada de dois gumes, ou seja, corta mesmo, fere de uma forma muito eficiente, digamos assim. São 12, e essas as características da palavra da sedução. E as consequências? As consequências para quem acaba sendo levado por essa palavra. Eu vou passar rápido porque são bastantes também, bastante. Mas a Bíblia diz, perde a honra, a gente perde a honra se a gente é levado por essa palavra da sedução. Entrega o futuro a cruéis, e eu te pergunto, meu irmão, você está disposto a entregar os próximos anos da sua vida a gente que você não conhece, que é cruel? Entrega o futuro a cruéis, está no verso 9, para que não des ao trem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Nossos bens são entregues para estranhos. Se seguirmos as palavras da sedução, os nossos bens podem ser entregues a estranhos. Verso 10, para que os teus bens não se fartem aos estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Quantos homens hoje têm que trabalhar para dar parte do ganho ali para outra família? Tem que dar parte, às vezes metade do salário que faz com o suor, com a batalha ali daquele mês, tem que entregar metade daquele ganho para outra família. Por quê? Porque caiu através das palavras da sedução. Termina a vida gemendo e com remorso, em vez de terminar a vida feliz e realizado. Irmãos, é o que diz aqui, que a pessoa perde a honra, entrega os anos a cruéis, farta estranhos, e o fruto do trabalho vai para a casa alheia. E aí, no verso 11 do capítulo 5, e gemas no fim da vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, aborreci o ensino, desprezei o meu coração desprezou a disciplina, e não escutei a voz dos meus mestres. Então a pessoa termina a vida gemendo e com remorso.
em vez de feliz e realizada. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a tua vida. Eu não quero isso para a minha vida. Deus me livre. Eu quero terminar a vida, os meus dias felizes e realizados. A gente terminar, irmãos, nossos anos, que nem o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, com entusiasmo, realizado, feliz, olhando para trás e vendo o legado que deixou, a realização, o que pôde fazer, o que Deus, como Deus moveu, o que Deus realizou, o que Deus operou, né? Como Deus deu graça para nós, como Deus nos abençoou, como Deus nos fortaleceu, como Deus nos reanimou, como Deus nos fez vencer cada barreira, como Deus nos fez vencer as tentações, superar os obstáculos, mas não chegar no fim da vida, depois de ter entregue os nossos anos a cruéis, chegar ao fim da vida quebrado, gemendo, com remorso. Deus me livre. Vai ter castigo e a justificativa não prevalecerá. Vai pagar caro. É o verso 29 do capítulo 6. Né? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo. Não vai ficar sem castigo. Não vai adiantar justificar, não vai prevalecer e vai pagar caro. Outra consequência, sofrimento e infâmia, perda de reputação, lá no verso 33 do capítulo 6. Sofrimento e infâmia. Seu opróbrio nunca se apagará, perda de reputação. Tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo, não importa se foram 10 anos, 20 anos, 30 anos como uma pessoa piedosa, 40, 50 anos como uma pessoa piedosa, um servo de Deus, não adianta. Vai toda a reputação por água abaixo. Vai toda a reputação. Sofrimento e infâmia. Mais consequência, perseguido pelo vingador. Se foi com mulher de outro, então, diz que essa pessoa não vai parar até que se vingue. Não vai se satisfazer até o dia da vingança. E aí diz, no final do capítulo 7, que acaba ferido, caído e morto. Irmãos, eu pergunto, é isso que Deus tem para a nossa vida? É isso que Deus tem para nós? Não. É muito longe disso. Muito longe disso. Então a gente tem que ficar bem esperto, bem atento, vigilante. A palavra de Deus diz mesmo para vigiarmos e orarmos. A gente precisa estar muito vigilante, porque muitos têm caído nessa caminhada e não têm conseguido prosseguir. Mas do capítulo 5 ao fim do verso 7, do capítulo 7, nós temos também as palavras da sabedoria. Eu falei para vocês, 2 palavras, 2 destinos e um só caminho. Então, as palavras da sedução a gente viu, as consequências a gente viu. E eu anotei todas essas. Se alguém achar mais alguma, pode depois me mandar, mas eu fui versículo a versículo. Aí eu anotei as palavras, as características das palavras da sabedoria do nosso Deus. E eu contei, depois que eu anotei, são 24. Do capítulo 5 ao fim do capítulo 7, são 24 palavras de sabedoria. Queridos, então são 12 palavras da sedução e são 24 palavras da sabedoria. Então, para cada palavra da mulher vil, da mulher alheia ou da adúltera, por cada palavra que Satanás usa para tentar nos derrubar por esse meio, tem 2 palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para cada palavra de sedução, tem 2 palavras de sabedoria de Deus. E as palavras de sabedoria de Deus, diz aqui, que são palavras de bom senso e conhecimento, verso 2 do 5, são palavras para que a gente se afaste do caminho da mulher adúltera, verso 8, verso 11, não chegue perto da casa dela, então se afasta dela, sabe onde ela mora? Não chega perto da casa. Verso 15, palavra de sabedoria de Deus para mim e para você, bebe água da sua cisterna e do seu poço. Bebe água da sua cisterna e do seu poço. Graças a Deus.
Todos aqui do grupo são casados ou tem quem não é casado? Hã? Tem só um solteiro só. Ah, Só tem é? um rapaz solteiro. Só. O resto é tudo Então. casado. Mas é maior, não tem nenhuma criança. É bênção. Tem mais de 20 anos. Então, o irmão que é solteiro, quando casar, já vai casar com essa vacina toda. Já. Com essa, quem dera, quando eu casei, eu não tinha ainda conhecimento profundo dessa passagem bíblica. Então, o que vai casar, já vai casar assim, né? Então, bebe água da sua cisterna, do seu poço. Tem uma poesia, eu não lembro agora o autor, agora me fugiu o nome do autor, mas é da época da escola. Eu lembro de ter lido essa poesia, um verso só, que diz assim: quando a mulher do vizinho passa por mim lá na rua, logo diz o demônio baixinho, esta é melhor do que a sua. E é isso que acontece às vezes. Só que a palavra de Deus diz, palavra de sabedoria do nosso Deus, bebe da sua cisterna. A água que Deus já reservou para você, cisterna é a reserva de água, já reservou para você. Do poço que Deus já te deu, é para a gente beber dessa água. E com essa água a gente se contenta. Seja abençoada a sua nascente. Ó, tem bênção de Deus na água que lhe dá para nós. Na varoa, na mulher bendita que Deus deu para mim, que Deus deu para você, ou que Deus deu, Deus vai dar para você, que ainda não casou. Tem bênção. Deus abençoa, e nada melhor do que caminhar com a bênção de Deus. Verso 18, se alegre com a mulher da sua juventude. Se alegre com a mulher da sua juventude. Pastor, mas quando a gente era jovem, era mesmo uma alegria, mas passaram-se tanto tempo e agora está difícil. Veio menopausa, veio tanta situação, mas tem Deus no teu relacionamento. Se tem Deus no teu relacionamento, tem aliança, tem alegria, tem bênção, e se essa alegria precisa ser restaurada, Deus restaura essa alegria. Se essa alegria precisa de um novo vigor, o Senhor, Ele tem um novo vigor de alegria para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a nossa vida. O nosso Deus é aquele que transformou água em vinho, de um casamento que estava fracassado. Aliás, esse foi o primeiro milagre, um casamento que tinha tudo para dar errado na partida, que tinha tudo para ser lembrado de forma negativa, foi lembrado e é lembrado até hoje de forma mais positiva possível, como o primeiro milagre de Jesus, onde ele trouxe alegria, onde ele renovou, onde ele abençoou, e o Senhor abençoou o relacionamento da nossa casa, ele abençoou o nosso casamento, ele abençoou a nossa vida, a nossa aliança. Ele é Deus, ele é quem colocou o amor em mim para minha esposa, o amor na minha esposa para mim, ele que fez isso na sua vida pela sua esposa e colocou amor nela por você, ele é o responsável por tudo isso, e a gente só divorcia, a gente só separa, a gente só abre mão se a gente abrir mão da palavra de Deus, se a gente abrir mão de seguir a palavra de Deus, porque é até a morte. E a morte que separa não é o homem que separa. Eu não entendo esse negócio de pastor que endossa divórcio, que é a favor de divórcio, que às vezes até aconselha o divórcio e fala esse relacionamento é tóxico. Hoje é tudo tão tóxico, a ponto de já até ouvir pastor que disse para o irmão largar a esposa para ir fazer missões. O irmão largar a esposa, que aquela esposa estava sendo uma pedra de tropeço para a vida dele, e os dois eram obreiros. E os dois serviam na casa do Senhor. Graças a Deus eles saíram dessa igreja. E continuam na obra até hoje casados. Graças a Deus. Irmãos, se alegre com a mulher da tua juventude, se satisfaça sexualmente, verso 19 do capítulo 5, né? Corça de amores e gazela graciosa, sacinte os seus seios, né? Falando de satisfação sexual, para a gente satisfazer sexualmente, não está legal nessa área, conversa.
chama para conversa, fala bem, não tá legal, tá assim, tá... Mas conversa, as coisas resolvem através da conversa, da oração, porque essa é uma área importante. Se não houver satisfação nessa área, é ruim. A gente, homem, tem muito essa coisa da carne, não adianta dizer que não. A gente tem essa coisa da carne. Conversa, embriaga-te sempre com as suas carícias. Aí, falando da embriaguez lícita, né? Eu falei de uma embriaguez lícita da palavra, que é a embriaguez com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz para a gente se embriagar com o Espírito Santo, se encher. Mas aqui fala de outra embriaguez lícita da palavra de Deus, para se embriagar com as carícias da esposa. Se embriaga com as carícias dela. Verso 21, palavras de sabedoria, Deus vê tudo. Os caminhos do Senhor estão perante os olhos do Senhor, então não adianta. Aquela história que a mulher usada pelo inimigo vem com palavra de sedução, dizendo, preparei tudo, o marido viajou, ninguém vai saber, está tudo no esquema. Olha, vamos em frente, Deus vê tudo. Verso 21. Considera toda a sua caminhada, Deus é tudo, considera toda a nossa caminhada. Aí a palavra de sabedoria de Deus, guarda a instrução de seus pais, carrega a instrução de seus pais com você, né? Eu sei que tem pais aqui que ainda não são convertidos, mas é seu pai, é sua mãe, e com certeza, acho que tá vazando um áudio aí, eu acho. Com certeza, as instruções dos pais são importantes, mesmo quando o pai não é crente ainda, é uma pessoa que te ama, que dá instrução, que dá advertência, cuidado, não faça isso. Ele compartilha alguns princípios, valores, e a palavra de Deus diz, no começo do capítulo 6, considera a instrução do teu pai, considera a instrução da tua mãe, e diz, olha, guarda essas instruções com você. E usa uma expressão interessante, atas perpetuamente no teu coração, pendura no teu pescoço, fica com essas instruções com você, né? Dificilmente um pai, mesmo que não seja evangélico, dificilmente um pai vai instruir o filho a fazer uma coisa errada, a se relacionar com a mulher alheia, ou ceder a esse tipo de cilada do maligno, né? Aí as instruções de seus pais vão te acompanhar, a palavra de Deus diz, as repreensões são caminho de vida, as repreensões nos protegem da vil mulher, versos 23 e 24. Não olhe cobiçando, verso 25, eu nunca esqueço quando a gente fazia o Bem Casados, o Ministério de Casais lá em Santos, e a gente tinha o Casados para Sempre lá, e o Milton falava, né, olha, deu uma olhada na hora que passou, passou, olhou, passou ali na frente, foi ocasião, mas deu a segunda olhada já comprometeu, a segunda olhada já é aquela comprometedora, né? E a segunda olhada está aqui, né? É o verso 25 do capítulo 6. Não olhe cobiçando, porque isso já vai despertar algo na sua mente e vai caminhando para pensamentos, para situações que, se permanecerem, e aí no outro dia dá também aquela olhada. Aí passa 2 dias, vê de novo, opa! E aí já pode ir conduzindo para o caminho de morte, que é o que a gente não quer, que a gente viu aqui. Nem se prenda pelo olhar dela. Outra palavra de Deus. Não olhe cobiçando e não se prenda pelo olhar dela. Guarde as minhas palavras e meus mandamentos.
Então Deus fala para a gente guardar as palavras de sabedoria dele, no capítulo 5. No capítulo 6, ele começa dizendo para a gente guardar as palavras, as instruções dos nossos pais terrenos. E no capítulo 7, quando fala desse assunto, ele termina falando para a gente guardar as palavras dele e guardar os mandamentos dele. As palavras de Deus e os mandamentos de Deus. Coloca os mandamentos como anel. Irmãos, é para a gente estar sempre, né? Quando Deus fala para a gente colocar os mandamentos como anel, é para a gente estar com os mandamentos todo dia. Estar com os mandamentos todo dia. E para a gente usar esses mandamentos. Eu tenho um anel que eu não usava no Brasil, que é o meu anel do mestrado. Aqui em Portugal eu uso, tem um ambiente. Esse anel, talvez vocês não conseguem ver, mas ele é um anel... Ele é um anel chique, irmãos. Se eu vendesse ele aqui em Portugal, dava para comprar um carro. Mas eu estou andando de trem e fico com o anel no dedo. Ô, pastor, mas o senhor faz isso? Eu faço. Eu não vendo ele não, porque não tem preço. Ele é um anel, ele tem uma pedra de diamante, mas para mim ele vale mais do que esse valor, porque esse anel, quando eu coloco ele, eu lembro tudo que Deus fez comigo quando eu fiz o mestrado lá na China, na ocasião que eu estava trabalhando na China, como correspondente da Rede TV. Irmãos, eu trabalhava até às 3 da manhã. Para concluir esse mestrado, eu tinha que acordar às 6 da manhã, eu tinha que começar a debruçar na pesquisa às 7 da manhã, e eu ficava com a cara nos livros acadêmicos, e na pesquisa, e fazendo as análises, das 7 da manhã até o começo da tarde. No começo da tarde eu virava a página, ia fazer a correria de repórter, de correspondente, e aí, à noite, eu ia para a aula, cumpria as cadeiras do mestrado, e depois da aula, às 10 da noite, 10h30, eu voltava para as atividades da TV de reportagem e até às 3 da manhã. Então, foi um período assim, onde eu tive que agarrar ali com foco, com disciplina, com fé. E graças a Deus eu tive muito apoio da minha esposa, tive apoio do meu orientador, tive pessoas ali que me ajudaram na caminhada, irmãos que oraram, mas principalmente da minha esposa, da minha mãe, que mesmo estando no Brasil, ali torcia, ajudava, mas minha esposa aguentou a bronca de ter a minha ausência, pelo menos, principalmente no segundo ano de mestrado, e foi um ano inteiro nessa rotina, que foi o período que tinha que fazer a pesquisa, as análises, escrever, tinha que cumprir as últimas cadeiras, e, enfim, foi tudo ao mesmo tempo agora, e depois, para piorar, começou a pandemia. Começou a pandemia, eu ia entregar os pontos, eu falei para o meu orientador, não dá, não consigo, não vai. Fecharam-se as fronteiras em Macau, nessa altura a gente tinha mudado de Hong Kong para Macau, fecharam-se as fronteiras, a gente não saía da cidade, estava um negócio, um inferno ali, mas o orientador falou, vai, minha esposa falou, vai, você vai conseguir mesmo assim, e vai, e continua, prossegue, e minha esposa segurou ali, segurou, me dando todo o apoio, isso foi fundamental. Irmãos, e quando eu uso esse anel, eu lembro disso, eu lembro que Deus me deu essa vitória, que Deus me fez concluir, e concluir com êxito. Graças a Deus, na defesa da tese eu tirei muito bom, e eu ouvi ali da mesa julgadora, do principal pesquisador, que foi o melhor trabalho de mestrado defendido na área de comunicação e mídia da história daquela universidade, para a honra e glória de Jesus. E eu vi o meu orientador ir para a igreja depois, porque a tese toda de mestrado
A pesquisa toda foi fundamentada na análise de um trabalho de uma organização missionária no Nepal que restaura crianças que são vendidas para prostituição na Índia. Então, eu mostrei como é o trabalho de restauro dessas crianças por essa organização missionária brasileira, e, de alguma forma, Deus tocou no coração daquele meu orientador, e eu tenho certeza que deve ter falado com outros professores ali também. Então, foi uma bênção, irmãos. E a palavra de Deus diz, olha, guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras, coloca como anel no dedo. É porque é isso, é para a gente lembrar todo dia, para estar com a gente todo dia essas palavras. Escreve no coração. Outras características da palavra de Deus é que são muitas, 24. Se relacione intimamente com a sabedoria. Fala, olha, seja a sabedoria tua irmã. Sua irmã é alguém que você conhece e conhece bem. Cresceu com ela, caminhou a infância com ela, conhece bem, não é alguém desconhecido. Então é assim para a gente se relacionar com a sabedoria de Deus. Não se exponha como um jovem sem juízo. Outra palavra de Deus. Não deixe seu coração se desviar. Não se deixe perder nos caminhos desta mulher. Consequências são muitas. Proteção, bênção, alegria, satisfação no casamento, satisfação na vida com Deus. A palavra de Deus coloca 4 perguntas. Entre essas 12 palavras de sedução, 24 palavras de sabedoria, tem 4 perguntas. Eu quero ler elas com vocês e a gente já caminha para o final. Capítulo 5, verso 16. Lê para nós, Milton, por favor. Capítulo 5 de Provérbios. Consegue ler? Verso 16. Alguém tá com isso aberto aí, esse capítulo, esse versículo? Por favor. Cláudio, tá? Acho que eu leio aqui, pode ser eu? Pode sim. 5:16. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? Cláudio, capítulo 5, verso 20, por favor. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Por quê? Capítulo 6, 27. Quem que pode ler? A terceira pergunta. Leio aqui de novo. Tomará Tá bem. alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? E a quarta e última pergunta, são 4. A quarta e última pergunta está no verso 28 do capítulo 6. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Então, irmãos, com todas essas palavras, 12 de sedução e 24 de sabedoria, 4 são as perguntas. Por que que eu e você faríamos isso? Por que que a gente vai fazer isso? As 2 perguntas são assim. Por quê? Por que que você vai deixar a sua nascente, águas que Deus te deu, que são suas, correr para os outros? Por que que a sua mulher vai ser de outros? Por que que aquela que Deus deu para você, você vai perder e vai ser de outros? Por que que a gente vai fazer isso? E as 2 últimas perguntas falam da consequência. Alguém, por acaso, vai colocar fogo no peito sem se queimar? Quem é que vai atear fogo no peito e não vai se queimar? Quem é que vai andar sobre brasas e os pés não vai queimar? Não tem como. É aquela história, a fatura chega. Não tem como. Não tem como ficar escondido, não tem como ficar ileso. É um prazer momentâneo,
mas o fim é amargo, é destruição, é perdição, é coisa terrível que pode chegar a ponto de interferir até no relacionamento da pessoa com Deus e acabar com tudo mesmo. E por fim, meus queridos, algo de precioso que tem do capítulo 5 ao final do capítulo 7 é que por 6 vezes Deus usa a expressão filho. Sempre quando ele fala dos perigos das palavras de sedução que Satanás usa para tentar nos derrubar, e sempre que ele fala das palavras dele, de sabedoria, para nos livrar desse mal e nos proteger contra esse mal, sempre o Senhor começa a falar e nos chama de filho. E ele chama, na maioria dos casos, como está no começo do capítulo 5, e também no começo, ali no verso 20, começo do capítulo 7, ele fala, filho meu, filho meu. Querido, eu e você estávamos longe, estávamos distante. Mas aprouve ao Senhor que pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós fomos feitos filhos de Deus, porque o Verbo veio em carne, e todos aqueles que creram e o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos do Senhor, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Os meus olhos são do Senhor, os teus olhos são do Senhor, sejam benditos e santos os nossos olhos. As nossas mãos são do Senhor, os nossos pés são do Senhor, que os meus pés me levem para onde o Senhor quer, que os teus pés te levem para onde o Senhor quer. Os nossos braços são do Senhor, que seja a nossa obra, a obra das nossas mãos, a força do nosso braço para exaltação e glória do Senhor. Que todo o teu trabalho, o meu trabalho, seja um culto para o Senhor, porque a palavra de Deus diz em Colossenses 3, no verso 23, tudo o que fizer, fazei como que para o Senhor e não como que para homens. Nós não vivemos para o chefe, nós não vivemos para patrão, nós não vivemos para presidente, para prefeito, para ninguém. Nós vivemos para o Senhor. Se cuidamos bem do nosso casamento, se zelamos da nossa esposa, fazemos isso para o nosso Senhor. Se vocês que têm filhos assim o fazem, cuidam bem dos filhos porque cuidam para o Senhor. Tudo que fizer, fazer para o Senhor e não para homens, porque nós somos filhos dele, pertencemos a ele, ele é o nosso Pai, é com ele que a gente vai se encontrar, é da voz dele que nós vamos ouvir, vinde benditos de meu Pai, vindes aqui ó, do lado direito, para o gozo que te está preparado em nome de Jesus, por 6 vezes usa a expressão filho, em 4 delas, na maioria delas, filho meu, filho meu. É isso que o diabo quer destruir. Não se iluda achando que ele vai querer acabar com o teu casamento, ou quem não casou acabar com a juventude e com o futuro. Não é, ele não se satisfaz. Depois de acabar com o casamento, ele vai querer acabar com a tua alma, vai querer acabar com a minha alma, ele vai querer acabar com o nosso relacionamento com Deus, ele vai querer que a gente pertença a ele, mas nós não pertencemos, porque na cruz o Senhor Jesus nos substituiu, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele quitou as nossas dívidas, ele expôs Satanás ao desprezo, por isso a palavra de Deus diz que ali o Senhor riscou o escrito da dívida, rasgou, anulou toda a dívida
nossa foi quitada. E quando a gente se apresentar para Deus, Deus não vai ver dívida, Deus não vai cobrar de nós nada, Ele vai ver em nós o sangue do seu Filho Jesus Cristo que Ele ofereceu na cruz do Calvário, no nosso lugar. Ele vai ver, já está pago. Quando Cláudio se apresentar, vai se apresentar, já está pago. Milton vai se apresentar, já está pago. Pastor Paulo vai estar lá, está pago, não deve nada. Não porque a gente fez, mas porque o Senhor Jesus fez por nós. E nós cremos, e cremos porque Ele nos deu essa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, com essa Amém. palavra e com tudo que Deus tem feito na sua vida, que a gente não perca a nossa esposa e a nossa família, mas que a gente, com isso, também não perca a nossa identidade de filho, porque nós somos filhos do Deus eterno. Amém, queridos? Deus abençoe. Aleluia. Amém.